Fala aí galera, beleza? E aí, como vocês estão neste isolamento aí, nessa quarentena de leituras aí, aproveitando bastante para ler, como eu tenho feito aqui em casa, né? E eu quero neste vídeo trazer para vocês uma resenha assim, até rápida, né? Porque também para não prolongar muito, de um material que eu li aqui que eu gostei bastante. Eu vou falar um pouquinho dos volumes 1 e 2 de Oblivion Song. O volume 1, que é a Canção do Silêncio, e o volume 2, que é Entre Dois Mundos. Esse material aqui, ele é com os roteiros de Robert Kirkman, né? E ele tem a arte pelo Lorenzo de Felice. Então, esse material é um material foi lançado pela Image Comics e aqui no Brasil ele saiu pela editora Intrínseca. O primeiro volume a gente tem as edições de 1 a 6 e tem 144 páginas. O volume 2 vai do 7 ao 12, tem 136 páginas. A história aqui é o seguinte: no início aparenta assim ser uma história pós-apocalíptica e tal, aquela coisa de fim do mundo, mas não tem nada disso não. Eu vi algumas pessoas falando que se tratava de um sci-fi futurista e tal. Eu até fiquei curioso de ver, mas quando eu li eu vi que não era bem isso daí que se tratava a história. A história é focada no protagonista, que é o Nathan Cole. Ele é tipo um cientista que ele e um outro grupo de cientistas, né, descobriram uma frequência de uma suposta, vamos dizer assim, uma suposta pista de uma vibração de que pudesse ter alguma outra dimensão paralela, alguma coisa do outro lado. Então ele e um grupo de cientistas, assim, muitos deles financiados uma parte pelo governo e outra por doações e tal, vários cientistas assim, crânios que alguns até, como narra a história aqui, né, de deixar até o Einstein, né, e com inveja. E eles desenvolveram um gerador de corrente binária, tipo um acelerador de moléculas, para que conseguissem chegar nessa mesma frequência e intercalar e poder tipo olhar pela janela. Quer dizer, é isso que eles queriam em teoria, né? As possibilidades eram infinitas e afinal de contas eles não sabiam com o que eles estariam lidando. Só que infelizmente acabou acontecendo um desastre de proporções assim inimagináveis, né? Como por exemplo, a cidade da Filadélfia meio que se fusionou com esse mundo paralelo ao qual eles chamaram de Oblivion, né, que é justamente o nome dessa narrativa. E eles se fundiram então e viram que era um mundo inóspito, assim, com muitas criaturas e monstros, assim, com aquele instinto básico de atacar e comer, né? Tipo, é uma cadeia alimentar, são monstros assim terrivelmente perigosos. Mas em meio a tudo isso, né, sumiu teoricamente, foram, bem dizer, transportados, meio que intercalou, fusionou um pouco de cada coisa e foram transportados para esse mundo aí. Cerca de 300 mil pessoas da cidade da Filadélfia, uma tragédia assim muito grande, que morreu muita gente, tudo, muitas pessoas ficaram desaparecidas e tal. E o Nathan Cole, que sempre, no decorrer de toda a narrativa, se sentiu culpado por tudo isso. Ele tentava, de todas as maneiras, tentar reverter essa situação, ou pelo menos amenizar isso. E não resgatar o maior número possível de pessoas. Nisso, ele e um grupo de alguns cientistas, poucos que sobraram, né, desse incidente aí, criaram um dispositivo que permite que a pessoa injete nela uma espécie de digamos assim, uma injeção, né, que transporta a pessoa para aquela dimensão e possa também, no momento oportuno, trazer de volta. Então,
o Nathan começa a fazer esse tipo de trabalho. No início ele tinha ajuda do governo, com vários soldados e tal, mas isso com o tempo as buscas foram cada vez mais ficando escassas, cada vez menos gente foram sendo encontradas, então o governo meio que descontinuou isso, mas ele nunca desistiu, porque por trás de tudo isso ele tinha o propósito de tentar encontrar o seu irmão, o Ed, e ele se movia nesse ponto, se sentia muito culpado com tudo isso, na busca pelo irmão. No decorrer da narrativa, vou mostrar um pouquinho da arte. No decorrer da narrativa, ele até chega a encontrar o irmão dele e tal. E só que aí que vem a grande pergunta que o Robert Kirkman, que é o autor, ele gosta muito de trabalhar nesse sentido, que nem ele fez em The Walking Dead, em Outcast, a questão da sobrevivência e da convivência das pessoas em situações extremas, situações difíceis. E aqui em Oblivion Song é bem trabalhado esse ponto, é bem trabalhado também a questão do individual de cada personagem, de cada um deles, é mostrado de uma maneira assim bem dinâmica. O começo parece um pouco meio que já a ação tudo na tua cara, assim, imerso, mas no decorrer da narrativa você vai entendendo, você vai compreendendo. E no volume 2, que é esse aqui, Entre Dois Mundos, que é explicado de uma maneira melhor, é dado todo o amparo para que você entenda como isso tudo aconteceu, porque no primeiro já está em andamento toda a ação. Então, a questão fica assim, será que essas pessoas que ficaram lá, elas querem realmente serem resgatadas? Será que elas não querem será que elas não querem ficar por lá mesmo? Porque lá nesse período passou-se 10 anos e nesse tempo aí ele procurando e trazendo algumas pessoas, via que as pessoas estavam escondidas, obviamente também por causa dos monstros, das criaturas que tinham lá, que são extremamente perigosas. Mas quando ele encontra o irmão dele, que ele vê que tem uma vila, começou-se uma nova cidade e tudo, claro, bem rudimentar, sem nenhuma tecnologia e tal, ele viu que ele não queria dar o braço a torcer, mas ele viu que o irmão dele estava feliz naquela situação. Porque no mundo real, o irmão dele tinha que cumprir horários, era considerado um zero à esquerda, tinha que trabalhar, tinha que cumprir prazos e metas, precisava de dinheiro, disso, para aquilo, e naquela nova condição dele, nesse novo mundo, ele não precisava nada disso, ele simplesmente dava esperança para as pessoas e ajudava elas a construir uma nova cidade, uma nova maneira de viver. Então a narrativa ela pega muito nesse ponto e pega muito na convivência dos dois irmãos, esse problema que eles tinham no passado e tudo, porque um sempre se julgava melhor que o outro, não mais no caso do Nathan mesmo, que sempre foi um cientista, sempre se destacou, mas ao mesmo tempo ele sempre como posso dizer, ele sempre se depreciava, né? Ele é uma pessoa que sempre abaixava a sua própria estima, embora ele sempre tenha demonstrado ser muito inteligente. E esse novo lar mostrou muitas coisas para ele assim no decorrer de toda a história, né? Só que nem tudo é flores, acontece uma série de coisas. O governo quer pegar que o Nathan construiu uma espécie de gerador e o governo quer se apossar desse poder para fazer um tipo de arma, só que ele se vê na obrigação de impedir isso, então ele pede ajuda pro irmão dele para ir lá tentar resgatar e tirar isso das mãos do governo, porque ele entende que tudo isso que aconteceu foi muito ruim, aconteceu muitas coisas. Já o irmão dele não, vê que tudo isso que aconteceu foi aquele chamado a males que vem para o bem, porque através disso ele pode reconstruir a vida dele e ele estava se sentindo feliz com tudo isso. Mas no decorrer de tudo isto, né, como eu venho dizendo aqui, acontece uma série de coisas, vai trabalhando outros personagens, você vai conhecendo um pouco mais de outros cientistas, da própria namorada dele, a convivência que ele tem com o general, que é o que está comandando essa ação do governo.
ele chega a ser preso e tudo, aí conta com a ajuda de algumas pessoas para poder restaurar tudo isso. E tem um mistério também de um tal de homem sem rosto também, né, dentro dessa narrativa, que não fica bem explicado, que isso com certeza vai ficar pro volume 3, até porque, para não dar spoiler, da maneira que acaba o volume 2, né, a gente percebe claramente isso, e a gente vê que vai ter isso no próxima edição, né, que com certeza é uma ameaça muito maior, né, do que propriamente essas criaturas que já são provenientes de Oblivion. Bom, galera, eu acho que eu já falei muito, me perdoem aí se você ainda não leu, se eu dei spoilers, e aproveita aí para esses dias para leitura. Espero que você tenha gostado desse material, tenha se interessado. Como eu posso dizer assim, esse material encontra-se atualmente em promoção lá na Amazon, acho que, se eu não me engano, está R$19,90 cada volume. Aproveita aí, se você é cliente Prime, né, sabe que cliente Prime tem frete grátis para todo o Brasil. Aí você aproveita aí para pegar esses 2 volumes aqui, que eu garanto para você que vai valer a sua leitura. Principalmente se você for fã dessas narrativas assim que envolvem convivência e sobrevivência do ser humano a situações extremas. Aqui é uma situação bem diferente de The Walking Dead, né? Embora trate com um tema humano em comum. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí se você gostou. Me comenta aí se o que você achou sobre esse vídeo, sobre esse material. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Esse seu amigo aqui, o Denis, ganhador da Mega Sena, vai se despedindo. E se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Fique em casa e até mais. Fui!